Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a paz de Cristo nos guie. Que a paz de Cristo encha o nosso coração e faça com que todos os nossos sonhos aconteçam segundo a sua vontade. Se algo que nós precisamos nesses tempos tão difíceis e confusos é a paz de Cristo. Ela, com certeza, é que nos faz olhar para todas as situações difíceis ou mesmo cotidianas da nossa vida e nos dá esperança e nos dá certeza de que Ele continua agindo no nosso meio, apesar de muitas vezes nós não o percebermos. Que Deus nos abençoe nesse momento onde a nossa vida é consagrada a Deus através de louvores e através da ministração da palavra. Que Deus nos guie nessa oração. Ó Deus, te louvamos porque Tu tens estado conosco todos os dias. Nós sabemos disso, temos certeza disso e confiamos nisso. Ó Deus, nos guia nesses dias que estamos aqui e nos dá, Senhor, a convicção de que Tu tens algo para nós. Obrigado, Deus, porque nós, nesse momento, como uma comunidade que está ouvindo a Tua voz, pode seguir um caminho com esperança, pois depositamos a nossa esperança em Ti. Por isso, Senhor, consagramos a Ti esse nosso culto, esse nosso louvor e esse momento aqui, Senhor. Porque tudo vem de Ti e tudo pertence a Ti. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, para a inocência, acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Olá! Daremos sequência à série de mensagens do mês de novembro na IPI Bom Jesus. Deus escondido, mensagens do livro de Esther. Nosso tema de hoje será o poder e as oportunidades no palácio. Esse livro pode ser comparado a uma grande história. História essa que se passa na Pérsia, anos após o povo de Deus ter sido levado para o cativeiro pelo rei Nabucodonosor para servirem no seu palácio. Após o rei Ciro tomar o território e resolver deixar o povo judeu voltar para casa, muitos resolveram ficar ali na Pérsia. Isso ocorreu por volta do ano 538 a.C., após mais de 60 anos de cativeiro. Muitos judeus, mesmo durante o cativeiro, adquiriram riquezas e posses naquela terra, e mesmo sendo um lugar estranho e hostil, resolveram ficar ali. Esse livro de Esther, que foi escrito no final do século V ou início do século IV a.C., conta a história de uma parte do povo judeu que decidiu ficar na Pérsia. Para a nossa meditação, vamos analisar o capítulo 4 do livro de Esther. Então podemos dizer que estamos hoje praticamente na metade da história contada no livro, que tem 10 capítulos. Para nossa compreensão da história, antes de fazermos a leitura no capítulo 4, vamos ver alguns personagens importantes que já apareceram nos capítulos anteriores. Primeiro, o rei Assuero. Esse era seu nome persa e Xerxes, seu nome grego. Era o rei da Pérsia. Assuero era um homem extravagante e que gostava de viver de aparências. Era muito rico e gostava de ostentar a sua riqueza, glória e conquistas. Chegou a fazer uma festa que durou 187 dias. O rei Assuero era tão arrogante e ostentador que um dia, durante uma festa, ele mandou que a sua rainha Vasti se vestisse e se ornasse para mostrar sua beleza e formosura ao povo e aos príncipes. Ela se recusou a fazer isso e ele se irou tanto que fez um concurso no reino para conseguir outra rainha. Mandou que fossem escolhidas jovens belas e virgens que ficariam no seu harém no palácio e após um ano de tratamentos de beleza, depois que ele se deitasse com todas as candidatas, ele iria escolher dentre elas a que tomaria o lugar da rainha Vasti. Esse era o rei Assuero. Segundo, nós temos Mordecai, ou Mardoqueu. Era um judeu que vivia na Pérsia. Ele foi um alto oficial do reinado persa de Dario,
pai do rei Assuero, e também de Artaxerxes I, filho e sucessor de Assuero. Quando o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus voltassem para casa depois do cativeiro, os pais de Mordecai resolveram viver na Pérsia. Mordecai se tornou influente e chegou até descobrir um plano para matar o rei, e o rei foi salvo pela sua informação. Estudiosos retratam até que o livro de Esther pode ter sido escrito pelo próprio Mordecai. Nós temos também a personagem Esther, descendente do povo judeu e que tinha o nome judeu de Hadassa. Era prima de Mordecai e foi criada pela família dele. Esther foi uma das moças que participou do concurso para ser a rainha de Assuero. Ela foi levada para o palácio e, ao final, foi escolhida por ele para ser a rainha. E Esther nunca tinha se identificado como descendente do povo judeu, e nem mesmo que seu nome era Hadassa, a pedido do próprio Mordecai. E ainda nós temos Amã, que era o ministro e braço direito do rei Assuero. Era um homem poderoso, arrogante, que gostava do poder e de todas as suas vantagens. Inclusive o rei Assuero deu ordens para que todos os servos que estavam à porta do rei se inclinassem perante Amã quando ele passasse. Enfim, esses são os personagens principais dessa história até agora. Chegamos então ao contexto da nossa meditação. Nos capítulos anteriores, de 1 a 3 do livro de Esther, ocorreu uma sequência de fatos importantes que mudariam a vida de Mordecai e também de Esther. Quando o rei Assuero ordenou que todos à porta do rei se prostrassem e se inclinassem perante Amã, Mordecai, que se apresentava publicamente como judeu, não fez isso, o que gerou enorme fúria por parte de Amã. Não se prostrar perante ele pode ter se dado pelo fato de que Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, e Mordecai era descendente de Saul, o primeiro rei dos judeus, referenciando a inimizade entre Saul e Agag, pois judeus e amalequitas eram inimigos. Então talvez o livro de Esther mostre um descendente desse povo, ligado à descendência de Agag, mais uma vez querendo destruir o povo de Deus, numa época em que os amalequitas praticamente já tinham desaparecido. Para se vingar de Mordecai, Amã convenceu o rei a ordenar a morte de todos os judeus do reino da Pérsia, que tinha um total de 127 províncias, alegando que eles eram um povo estranho e que não obedeciam às leis do rei da Pérsia. O rei então concordou com a proposta de Amã e decretou que todo judeu poderia ser morto no dia determinado, 7 de março, no calendário atual, e aquele que matasse um judeu poderia ficar com suas posses, e ainda Amã entregaria para os tesouros do rei 10.000 talentos de prata, cerca de 340 toneladas. E essa ordem do rei se espalhou por todo o reino. Vamos saber o que houve a seguir? Peço que me acompanhem na leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã
para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Vejamos primeiramente a situação de Ester. Ela era a rainha do povo pagão da Pérsia. Mesmo sendo descendente do povo judeu, ela não se identificava assim. E podemos dizer que ela havia se esquecido das suas origens. Vivia numa bolha, nos luxos e riquezas do palácio, servindo ao rei Assuero. Muitas vezes nós, cristãos, temos oportunidades na vida, seja através do nascimento em uma família abastada, ou até mesmo por nossos próprios esforços, quando podemos adquirir bens e ter uma situação confortável financeiramente. Podemos ter o nosso próprio palácio, como o rei Assuero, e viver cercado de coisas boas. Mas a que preço? Assim era a vida de Ester no palácio, cheia de luxo, mas alheia a tudo o que acontecia fora daqueles muros. Mas chegou o momento em que os olhos dela foram abertos. Ela tomou conhecimento do que estava realmente ocorrendo fora das oportunidades que ela tinha no palácio e precisava tomar uma decisão. Permaneceria Ester ou voltaria a ser Hadassa? Lembram que esse era seu nome verdadeiro no povo judeu? No capítulo 4 do livro de Ester, que acabamos de ler, temos então 4 momentos na história que também servem para nossa meditação e comparação com os dias atuais. Assim como Ester, chegará a hora em que teremos que nos posicionar e decidir. Primeiro momento, o triste destino do povo judeu. Temos a ordem do rei autorizando que cada persa que soubesse da existência de um judeu teria o direito de matá-lo e saquear seus bens num dia escolhido, cerca de 1 ano após o decreto. Muitos do povo judeu, assim como Mordecai, quando tomaram conhecimento dessa ordem, começaram a lamentar, se vestir de pano de saco e jogar cinzas sobre o corpo. Esse ritual, naquele tempo, representava grande sofrimento ou privação. Quem se comportava assim era considerado como amaldiçoado. Pensem no sofrimento das pessoas e do povo judeu e angústia aguardando o momento em que seriam mortos. Hoje, quando nos encontramos em uma situação extrema como aquela, o que fazemos? Nos trancamos no quarto, procuramos um psicólogo ou psiquiatra, partimos para a bebida, drogas e outras coisas que nos fazem muito mal. Ou fazemos uma postagem nas redes sociais esperando likes, ou pessoas que se compadeçam de nós e deixem mensagens de otimismo. Em todos os momentos, dentro ou fora do palácio, acontecem coisas ruins. Essa é a verdade.
Segundo momento, o mundo paralelo de Esther. Todo o povo estava lamentando, mas Esther estava alheia à situação que o povo estava passando. Hadassa, que quer dizer murta, que é uma planta pequena, estava vivendo como Esther, que significa estrela. Deixou de ser pequena como uma planta e passou a ser grande como uma estrela. Ela perdeu sua identidade como judia e o contato com seu povo. Virou as costas para suas origens. Nós não podemos ficar no isolamento do palácio, isolados da realidade enquanto o povo está em perigo. Aqui nós podemos comparar o palácio do rei Assuero com o nosso cotidiano. Nosso palácio pode ser nossa casa, nossa família certinha, sem problemas, nosso carro do ano, nosso emprego estável, nossa empresa que está indo bem, mesmo em meio à pandemia que vivemos. Isso não pode ser desculpa para fecharmos os olhos ao que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está podre. Valores que são os pilares da nossa sociedade, como a honestidade e o amor ao próximo, estão sendo deixados de lado por vaidades e benefícios individuais. Esther nem sequer sabia que o povo seria morto. Esther estava isolada do rei. Tinha 30 dias que o rei não chamava Esther para seus aposentos. Está ali no versículo 11. O rei tinha um harém e Esther era apenas mais uma das suas mulheres, apesar de ser a rainha. Do que adianta ser rainha se você não tem acesso ao rei? Do que adianta você estar numa posição de prestígio ou ter poder no mundo lá fora, nos palácios seculares, se você não pode ou não quer usar isso em benefício do próximo ou do crescimento do reino de Deus? Não podemos viver alheios ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor. No terceiro momento, Esther é advertida por Mordecai. Mordecai, que tinha pedido para Hadassa se esquecer que era judia e se identificar como Esther, agora pede que ela se identifique como descendente dos judeus e volte a ser Hadassa e suplique ao rei pelo seu povo. Ele não desistiu de Esther, mas a fez uma advertência interessante. Mordecai disse: Deus realizará a sua obra, independente de você, Esther. Está no versículo 14. Queira você ou não, Deus realizará a sua obra, independente de nós. O socorro vem do Senhor. E Mordecai tinha certeza que viria de algum lugar. Ele confiava no Senhor. Te pergunto, onde está a sua confiança? De onde você acredita que virá o socorro? O povo de Deus, em todos os tempos, passou por dificuldades, mas o Senhor sempre mandou o socorro. Deus não precisa de mim ou de você para realizar os propósitos dele. Ele levantará alguém como sempre levantou. Mas nossa missão não passará impune. Se não fizermos o que estiver na nossa responsabilidade, Deus não nos afastará das consequências. Mordecai disse a Esther que, mesmo ela estando no palácio, se ela se calasse, sua casa também seria destruída. Deus não precisa de você, mas se você se omitir, sofrerá as consequências também. Saiba que Deus quer ser glorificado através da sua vida. Mordecai pergunta a Esther, também no versículo 14, será que você foi elevada à rainha justamente para agir nesse momento e revelar quem você é e salvar o povo? Nos lugares que você morou e mora, nas funções profissionais que você exerce ou exerceu, será que você entende o propósito da sua existência? Por que você está como chefe, gerente, proprietário da empresa e tendo o poder? Deus te colocou nesse lugar para você fazer a vontade dele e fazer a diferença revelando o caráter de Cristo. Para isso você existe. Você passou num concurso público disputado ou montou uma empresa. Foi somente para você ou para cumprir a vontade e honrar a Deus no seu trabalho? Você sabe a resposta? O quarto momento. Esther volta a ser Hadassa. Esther, a partir do versículo 15, se arrisca para fazer a vontade de Deus e salvar o seu povo. Naquela época era muito difícil ter acesso ao rei. Quem entrasse na porta sem a prévia autorização do rei seria morto. Nem mesmo a esposa do rei poderia fazer isso. Ela não sabe se será atendida, mas entende seu propósito.
Pode ser para salvar ou morrer tentando salvar o povo. Esther não sabia o resultado, mas iria tentar. No final do versículo 15 ela disse: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que você faria no lugar de Esther? Se colocaria em risco para cumprir o propósito de Deus? Esther se tornou verdadeiramente Hadassah a partir daquele momento. Para concluir, te faço uma pergunta. Será que você virou Esther e não é mais Hadassah? Será que você está preso em seu palácio, desfrutando das oportunidades que você tem e se esqueceu das suas origens e do que você representa para as pessoas que te amam e esperam uma atitude sua? Ou se esqueceu das suas obrigações como pai, mãe, filho, patrão, empregado, servidor público concursado ou político eleito? Qual a sua atitude? Está apenas aproveitando os benefícios que possui? Mas ainda há tempo. Volte seus pensamentos e atitudes para a correta aplicação da palavra de Deus, dos valores morais, e não se cale quando tudo parecer perdido. Lute com coragem, mesmo que para isso você venha a sofrer as consequências de fazer o certo. Na vida, podemos até ser Esther, mas jamais devemos esquecer que somos Hadassah. Mais Hadassah e menos Esther. Assim deve ser a nossa vida com Cristo. Mais Hadassah e menos Esther. Amém? Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Jesus, você me libertou, você me salvou. Você me libertou, estava condenado à morte sem fim, mas esse meu Jesus me absolveu, pois ele morreu por mim. Jesus, você me libertou. Você me salvou, você me libertou. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Eu era escravo do pecado e do mal, mas com seu sangue Cristo me comprou, seu sangue agora entrou. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Jesus, você me libertou. Que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo possa abençoar a tua vida. Que a tua semana seja cheia de graça, que você possa perceber Deus em todos os momentos. Que você saiba que Deus tem um projeto maravilhoso para o mundo e para todos nós. E que possamos sempre olhar com esperança para aquilo que está à nossa frente.
Então que tu receba agora essa oração de bênção daquilo que Deus tem preparado para nós. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu peço que tu abençoe a todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que tu esteja conduzindo todas elas a um momento, Senhor, de refrigério, a um momento de inspiração, a um momento de apoio, Senhor, que tu tens dado para elas. Ó Deus, que cada necessidade agora esteja sendo ouvida e sendo, Senhor, vindo de Ti, ministrada. Obrigado porque Tu não nos deixa longe, Tu não nos deixa afastados da Tua graça e do Teu amor. Então nós colocamos a nossa vida aqui em confiança, sabendo que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Por isso confiamos a Ti, em Ti, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.